Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. Bom, esse vídeo é um especial que nós, os criadores do terror, gravamos em comemoração aos 100 mil inscritos do Daniel do Paralelo Metafórico. Esse vídeo é sobre o Zodíaco, conhecido também como o serial killer do alfabeto. Eu vou deixar no meu comentário fixado o link de todos os canais que participaram desse especial. Então, sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Aqui é o Zodíaco falando. Entre os anos de 1960 e 1970, um serial killer aterrorizou a Califórnia. O assassino do Zodíaco, como ficou conhecido, deixou um longo rastro de sangue e centenas de investigadores americanos totalmente confusos. Até hoje, o caso ainda está envolto em mistério, sem nenhum culpado ou alguma razão para os seus crimes hediondos. O Zodíaco é a encarnação do pesadelo de toda agência de aplicação da lei. Suas vítimas foram aparentemente escolhidas de forma aleatória. Ele usava uma arma diferente para cada crime. Além disso, enviou inúmeras cartas nas quais zombava da polícia e aterrorizava uma cidade inteira. O pior detalhe, porém, é que o Zodíaco nunca foi preso. A sua onda de crimes foi relativamente curta, mas seu nome e as dezenas de cartas, cartões postais e criptogramas provocantes que ele enviou capturaram a imaginação do público, inspirando livros, filmes, documentários, revistas em quadrinhos e até musicais. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel e, conforme prometido, aqui estou. Alcançamos os tão suados 100 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que se empenharam ao máximo em propagar o nosso canal na plataforma. Pois sabemos que se fôssemos depender exclusivamente da indicação do YouTube, canais do nicho terror e mistério jamais sairiam do lugar. E por isso contamos com o apoio de cada inscrito, cada divulgação, cada compartilhamento e cada curtida. Enfim, foram 3 longos anos de canal, 3 anos de trabalho árduo e dedicação. O Daniel de 2017 em nada se parece com o Daniel de 2020, muito menos o canal Paralelo Metafórico, que de uma terapia se tornou uma prazerosa rotina diária. E quem sabe, no futuro próximo, eu possa me dedicar 100% a ele. Perdoe-me se a qualidade de som e imagem não está à altura do que vocês realmente merecem, mas este ainda é um ambiente muito novo para mim e aos poucos eu vou pegando o jeito. E em breve também teremos um cenário que ajudará a compor a identidade visual do canal. Como vocês viram no início do vídeo, hoje vamos abordar o caso de um dos serial killers mais famosos de todos os tempos. E para contar este assunto tão complexo, cheio de incertezas e reviravoltas, eu convidei os canais que integram o nosso grupo de criadores do terror. Eles vão me ajudar a contar este caso para vocês. Marcos, do canal Insólito, Scarlett Marcondes, Dri Galvão, Júlio Chagas, Chamalzin, Leandro, do Curiosidades e Mistérios, e Flávio, do canal Espaço Obscuro. O que veremos hoje é apenas um resumo, pois um caso tão complexo não pode ser suprimido em poucos minutos, mas daremos a você um panorama geral dos acontecimentos que envolvem o assassino do Zodíaco. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Em nossa época, o problema do assassinato em série tornou-se particularmente evidente, tanto por causa de um aumento significativo no número de assassinatos em série, quanto por causa do aumento da atenção dispensada pela mídia por esse tipo de crime. No entanto, o fenômeno não é novo, mesmo que o termo serial killer seja bastante recente. No imaginário coletivo, é difundida a ideia de que o assassino em série é um sujeito muito inteligente, uma espécie de gênio do mal que entra em competição intelectual com aqueles que tentam capturá-lo. Na realidade, a razão da dificuldade em capturá-lo deve-se à falta de correlação entre o autor do crime, a vítima e o motivo.
Elementos fundamentais para a investigação. O modus operandi de um serial killer, aliás, está absolutamente alinhado ao de um predador. Ele geralmente ataca ao acaso e você se torna uma vítima porque naquele momento estava no lugar certo e na hora errada. O assassino em série mata, estupra e tortura porque sente prazer com isso, porque o ato em si o satisfaz e lhe oferece um sentimento de dominação e controle que provavelmente está faltando completamente em sua vida. A ideia assassina de um serial killer não pode ser inibida e precisa ser implementada custe o que custar, para garantir o seu próprio bem físico e emocional. A empolgação da caça, portanto, o leva à ação. A crônica policial é rica em histórias de psicopatas que matam desenfreadamente, desafiando abertamente as autoridades policiais com mensagens enigmáticas. Mas o caso do assassino do Zodíaco é exemplar à sua maneira, e ele pode ser definido como um dos mais misteriosos desde a época de Jack, o Estripador. Entre 1963 e 1974, o Zodíaco agiu sem ser perturbado na Califórnia, zombando da imprensa e de investigadores do FBI com cartas e mensagens enigmáticas. A primeira ação do assassino do Zodíaco provavelmente remonta a 4 de julho de 1963, quando Robert Domingos e Linda Edwards foram mortos, com vários tiros disparados de uma pistola calibre 22, semiautomática, armada com munição Winchester da série Western Super X. O casal estava em uma praia, perto de Lompoc. Eles haviam matado Ala naquele dia para se divertirem um pouco sozinhos. Ambos foram amarrados com pedaços de corda, mas eles não foram roubados ou torturados e foram mortos com uma arma bastante semelhante à que o assassino do Zodíaco usaria mais tarde em seus outros crimes. Este assassinato permaneceu sem solução e sem culpado, e até hoje não temos 100% de certeza que ele tenha sido realmente cometido pelo assassino do Zodíaco. Outro crime não resolvido, e que provavelmente está relacionado ao Zodíaco, é o de Sherry Jo Bates, uma estudante de Riverside, que foi agredida e esfaqueada na noite de 30 de outubro de 1966, depois de ser enganada no estacionamento da faculdade da cidade. Após sabotar o carro da moça, arrancando os fios da tampa do distribuidor, o assassino se oferece para levá-la para casa. A estudante foi encontrada na manhã seguinte, quase decapitada. Ela foi morta com 3 facadas no peito, uma nas costas e 7 na garganta. O corpo de Sherry tinha diversos hematomas, então as autoridades suspeitaram que ela havia sido espancada antes de ser assassinada. Sob as unhas da pobre garota, os investigadores encontraram vestígios de pele e cabelo. Nas proximidades do cadáver, também foi encontrada a impressão de uma bota do tipo militar. Na cena do crime, havia um relógio masculino parado ao 12h23, com vestígios de tinta na pulseira. Os investigadores interrogam os amigos e ex-namorados da jovem, pois acredita-se que o crime tenha sido passional. É nesse momento que o assassino envia 2 cartas endereçadas à polícia de Riverside e à sede do jornal local. Ambas as cartas chegam ao seu destino em 29 de novembro de 1966. E no cabeçalho está escrito a confissão. O conteúdo da carta é uma espécie de justificativa do assassinato. O autor fornece a dinâmica do crime ao especificar detalhes não divulgados ao público. Detalhes estes que apenas os investigadores conheciam. O que mais chama a atenção da polícia é a parte final das cartas, aquela que foi enviada para o jornal, que diz: "Ela não é a primeira e nem será a última. Passo noites sem dormir imaginando quem será a minha próxima vítima." Mas a polícia continua mantendo a teoria de crime passional como a chave para o mistério, considerando as cartas obras de um farsante. Em dezembro de 1966, uma inscrição foi encontrada esculpida na parte de baixo de uma mesa na biblioteca do Riverside City College, a escola frequentada por Sherry. A linguagem e a caligrafia da escrita era um poema delirante, intitulado "Doente de Viver, Não Quer Morrer", e assinada apenas com a letra Z, que mais tarde seria encontrada em muitas cartas escritas pelo assassino do Zodíaco.
Em 30 de abril de 1967, o pai da garota, a polícia local e o jornal de Riverside recebem 3 cartas idênticas. O texto foi escrito a lápis em papel timbrado. Nas cópias enviadas para o jornal e a polícia tinha a seguinte frase: Bates tinha que morrer. E haverá mais. Em um pequeno rabisco na parte inferior, foi encontrado o desenho de um símbolo que lembrava a letra Z, que à primeira vista parecia ser o número 3. A cópia enviada a Joseph Bates, pai da menina, dizia o seguinte: você tinha que morrer e haverá mais. Mas nesta cópia, o símbolo final não foi desenhado. Ainda hoje, o assassinato da jovem Sherry não foi solucionado. Os investigadores nunca abandonaram a teoria de crime passional, embora admitam que as cartas teriam sido escritas pelo próprio assassino do Zodíaco, talvez para ele ser creditado pelo crime como uma forma de assustar a todos. Mas oficialmente para a polícia, a atividade do assassino do Zodíaco começa em 20 de dezembro de 1968, quando o assassino mata 2 jovens namorados, David Arthur Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de 16 anos. Os dois estavam em um estacionamento isolado em Lake Herman Road, que fica próximo da cidade de Benícia, tendo momentos íntimos, quando entre as 11h15 e as 11h30, alguém atira no banco de trás do casal, com uma pistola semiautomática calibre 22, que estava carregada com a munição Winchester Western Super X com ponta de cobre. Os namorados fogem do carro, mas são atingidos. David é baleado com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resiste. Beth é atingida por 5 tiros nas costas e morre instantaneamente. No carro e nos corpos dos jovens não há indícios de roubo, agressão sexual ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente foi lá e os matou. Uma testemunha relatou à polícia ter visto um Chevrolet de cor metálica de 4 portas vagando pela área e arrancando a toda velocidade. Mas, apesar da grande recompensa colocada pela polícia, o assassino nunca foi encontrado. 7 meses depois, de 4 de julho de 1969, também em um estacionamento isolado, desta vez no campo de golfe Blue Rock Springs, em Valejo, outro casal é atacado. Darlene Ferrin, de 22 anos, e Mike McGill, de 19 anos de idade. A moça morreu no local ao ser atingida por 5 balas. O jovem, apesar de ser atingido por cerca de 4 tiros, foi salvo, conseguindo descrever o assassino como sendo um homem branco, com seus cerca de 1,70 centímetros de altura e na casa dos seus 30 anos. Um homem corpulento e de cabelos escuros, além de usar óculos com a armação grossa. O rapaz relata também que o carro que o criminoso fugiu parecia muito com um Ford Mustang ou um Chevrolet Covair. A arma usada desta vez foi uma pistola 9mm. A polícia novamente segue a teoria de crime passional, já que Darlene era casada, mas logo eles abandonam esta hipótese, pois o marido dela estava em casa cuidando das crianças e da sua mãe com câncer em fase terminal. 45 minutos após o atentado, através de um telefonema para a polícia, uma voz anônima atribuiu esse crime ao ocorrido no ano anterior, dizendo: ande 1,5 km a leste na Avenida Cristóvão Colombo, em direção ao parque público. Lá você encontrará um casal em um carro marrom. Eu atirei neles com uma Luger 9mm. Eu matei outro jovem casal no ano passado também. Em 31 de julho de 1969, o assassino voltou a se comunicar com 3 cartas enviadas aos editores dos jornais The Times Herald de Vallejo, The Examiner e o The Chronicle de São Francisco. Cada uma das 3 cartas, além de fornecer detalhes que apenas o autor do crime e a polícia poderia saber, elas também continham uma espécie de criptograma que, se resolvido, segundo o assassino, revelaria a sua identidade. Cada letra terminava com um símbolo, uma cruz ou um círculo, enquanto o criptograma terminava com um estranho código. Essas informações são provavelmente os maiores enigmas a serem desvendados para que possamos traçar a verdadeira identidade do assassino. O autor das cartas exige a publicação dos códigos cifrados na primeira página do jornal e ameaça
Quero que imprima o código na primeira página do jornal desta sexta-feira, dia 1º de agosto de 1969. Caso contrário, começarei a matar sexta-noite e continuarei matando ao longo do fim de semana. Vou dar uma volta e matar todas as pessoas que encontrar, sozinhas ou acompanhadas, e continuarei até matar mais de uma dúzia. Os 3 códigos criptografados são devidamente publicados e o chefe da polícia de Vallejo também pede no jornal para que o autor das cartas forneça mais detalhes sobre os assassinatos, para provar que ele é realmente o autor dos crimes. Em 4 de agosto de 1969, a redação do jornal The Examiner de São Francisco recebe outra carta. Nela, o assassino reconta a dinâmica dos 2 crimes novamente, e desta vez com mais precisão, explicando também de como ele consegue atirar no escuro sem ser identificado, mesmo com outras pessoas na rua. Nesta carta, pela primeira vez, o nome Zodíaco é assinado, dizendo: Caro inspetor, aqui é o Zodíaco falando. Em 8 de agosto, Donald e Betty Harden, um professor do ensino médio e sua esposa, ambos apaixonados por quebra-cabeças, conseguiram resolver o criptograma inteiro. A solução do enigma é uma declaração horripilante. Gosto de matar pessoas porque é muito mais divertido do que qualquer jogo selvagem que você possa jogar na floresta. O homem é o animal mais perigoso e emocionante de todos para matar. Algo que me dá a experiência mais emocionante é ver as vítimas chorando como uma garotinha. A melhor parte é que quando eu morrer, renascerei no céu e todas as minhas vítimas serão minhas escravas. Portanto, não vou lhe dar meu nome, senão você tentará me impedir de aumentar a minha coleção de escravos para a vida após a morte. O significado dos últimos 18 símbolos, o que parece ser uma assinatura, nunca foi esclarecido. Em 27 de setembro de 1969, o Zodíaco retorna para falar sobre si mesmo com outro crime. Cecilia Ann Shepard, de 22 anos, e Brian Calvin Hartnell, de 20, 2 estudantes universitários, estão em um local isolado dentro de seu carro, em um estacionamento perto do lago Berryessa. Eles estão passando um tempo sozinhos, quando um homem vestindo uma túnica preta de capuz, com uma cruz desenhada dentro de um círculo, se aproxima deles com uma arma. O homem misterioso diz então que acabou de escapar da prisão Deer Lodge e que precisa de dinheiro e um carro para fugir para o México. Depois de conseguir o que queria, ele amarra o casal e começa a esfaqueá-los. Ao todo foram 10 facadas na moça e 6 no rapaz. A moça morreu no local devido ao sangramento, mas milagrosamente Brian sobrevive e conta à polícia a nova faceta do Zodíaco. Antes de partir, o assassino escreve na porta do carro do casal com um giz preto o seguinte: Vallejo, 20 de dezembro de 1968, 4 de julho de 1969, 27 de setembro de 1969, 6h30, com uma faca. O casal é encontrado por um pescador que avisa imediatamente a polícia. Enquanto isso, cerca de 1 hora depois, o Departamento de Polícia de Napa recebe uma ligação anônima de um homem que afirma ser o autor do ataque. Eu gostaria de relatar um assassinato. Não, um duplo assassinato. Os corpos estão a 3 quilômetros ao norte da sede do parque. Eles estão em um Volkswagen branco. Fui eu. A polícia rastreia a cabine telefônica de onde a ligação foi feita, pegando algumas impressões digitais no local. Menos de um mês depois, em 11 de outubro de 1969, o taxista Paul Stein é morto com um tiro na cabeça com a arma 9mm. O assassinato ocorreu por volta das 22 horas, na esquina da Avenida Washington com a Cherry Street, no bairro Presidio Heights, em São Francisco. Antes de fugir, o assassino corta um pedaço da camisa ensanguentada do motorista. 3 testemunhas dão uma descrição genérica do assassino. Ele seria um homem branco e corpulento, entre 25 e 30 anos, com cerca de 1,75 m de altura, cabelos escuros e vestindo uma roupa preta. 2 dias depois, a redação do jornal San Francisco Chronicle recebe uma carta assinada com uma cruz e um círculo. Dentro dela está o pedaço da camisa ensanguentada
da vítima. Desta forma, o autor da carta não só confirma sua responsabilidade no assassinato do taxista, mas insinua que ele poderia roubar um ônibus escolar à luz do dia e matar todas as crianças nele. E mesmo assim, a polícia não pegaria. Mais 2 cartas são entregues, ambas enviadas para o jornal San Francisco Chronicle. Na primeira, datada de 8 de novembro de 1969, o assassino envia outro criptograma, que nunca foi decifrado. A segunda carta chega em 9 de novembro do mesmo ano e tem um conteúdo muito ameaçador. Aqui é o Zodíaco falando. Desde o final de outubro matei 7 pessoas. Estou muito chateado com a polícia, que conta muitas mentiras sobre mim. Portanto, vou mudar o método de coleta de escravos. Não vou anunciá-lo para mais ninguém. Quando eu cometer um assassinato, eles parecerão furtos, mortes violentas ou acidentes insignificantes, etc. A polícia nunca vai me pegar porque eu sou mais esperto que eles. Em seguida, ele escreve 3 tópicos. A descrição relatada sobre mim só corresponde quando vou caçar almas. No resto do tempo, eu sou completamente diferente. Os investigadores dizem que coletaram minhas impressões digitais, o que é mentira. Afinal de contas, eu sempre uso luvas quando vou caçar. Todas as minhas armas foram encomendadas por correio de países estrangeiros. Vocês não podem me rastrear. E no dia do assassinato do taxista, eu estava no parque e alguns policiais me perguntaram se eu tinha visto alguém suspeito. A carta termina com uma descrição e representação delirante do que seria uma bomba caseira capaz de explodir um ônibus. Essa bomba seria construída pelo próprio Zodíaco. Nesse meio tempo, outra carta é enviada, desta vez para o advogado Melvin Billy, em 27 de dezembro de 1969. O Zodíaco não perde a sua arrogância, nem mesmo para solicitar a ajuda do advogado. Por favor, me ajude. Não vou manter o controle por muito tempo. 2 outros episódios também são associados ao Zodíaco, mesmo que eles não tenham acontecido de acordo com seu modus operandi. O sequestro de Kathleen Jones e sua filha em 22 de março de 1970, sequestro esse que aconteceu próximo a Patterson, e também o desaparecimento de Donna Ann Lass em 26 de março de 1970. Ela desapareceu em Salt Lake Tahoe, que fica em Nevada. O sequestro de Kathleen Jones aconteceu quando ela estava na beira da estrada com seu carro quebrado. Então um homem ofereceu ajuda a ela, disse que levaria ela até em casa. Ela aceitou essa ajuda e no meio do caminho ela começou a ser ameaçada. Esse homem disse que levaria o seu bebê. Como ele dirigia por estradas secundárias, estradas de terra, em um momento ele teve que desacelerar o carro por causa da má qualidade da estrada. Então, nesse momento, a Kathleen pulou de dentro do carro com o seu bebê e conseguiu correr até uma rodovia. Lá, ela pediu ajuda a caminhoneiros. Depois disso, ela conseguiu chegar à delegacia de Patterson e lá ela viu o retrato falado do tal Zodíaco e ela confirmou que este era o homem que tinha tentado sequestrar ela. Em 24 de julho de 1970, a redação do jornal San Francisco Chronicle recebe uma carta na qual o Zodíaco diz ter tentado sequestrar a mulher. Ao contrário das outras cartas, esta não parece ter sido escrita realmente por ele, razão pela qual é considerada uma fraude, uma brincadeira inventada por alguém para tentar ludibriar a polícia. Mas as autoridades acreditam que o desaparecimento de Donna Ann Lass em setembro de 1970 realmente seja obra do Zodíaco. A suposta conexão com o serial killer teria sido confirmada através de um cartão postal que foi enviado para o San Francisco Chronicle no dia 22 de março de 1971, que, no entanto, não contém nenhuma evidência. Mesmo assim, o corpo de Donna Lass jamais foi encontrado. Depois disso, parece que finalmente o Zodíaco deu uma pausa em seus crimes. Mas apesar do fim dos assassinatos, o Zodíaco continua sua correspondência com a polícia e a imprensa. Entre abril de 1970 e março de 1971, o misterioso assassino do Zodíaco enviou pelo menos 9 cartas. Entre as mais interessantes está uma datada de 20 de abril de 1970, em que ele escreve: "Meu nome é", seguido por uma sequência de 13 símbolos. Sob o diagrama de uma bomba, o assassino assina com um símbolo usual, a cruz em um círculo, e uma frase. Este código nada mais é do que uma pontuação de um jogo mental que o assassino pensa que está jogando com o Departamento de Polícia de São Francisco, ou seja, Zodíaco 10, Departamento de Polícia
0. Outra carta chama a atenção pelos apontamentos enigmáticos ligados ao anúncio da presença de uma bomba, datada de 26 de junho de 1970, que foi enviada para o San Francisco Chronicle. Em um mapa da Baía de São Francisco, o Zodíaco traça uma variante da sua assinatura, sempre uma cruz em um círculo, mas dessa vez como se fosse uma mira apontada para o Monte Diablo, que é uma montanha situada no condado de Contra Costa, na Califórnia, com os números no topo e ao lado as seguintes palavras: LO0 deve estar voltando para o norte magnético. Anexado ao mapa, uma nota diz: usados em conjunto com este código, o mapa dirá onde coloquei a bomba. Você tem até o outono para encontrá-la. Um mês depois, em 26 de julho, o Zodíaco fornece à polícia uma pista para decifrar a carta de 26 de junho. O código do Monte Diablo é sobre os radianos. Polegadas ao longo dos radianos. Antes da palavra polegada, aparecem algumas marcas estranhas e indecifráveis. As duas letras acendem a imaginação de muitos entusiastas de quebra-cabeças que tentam a todo custo decifrá-la. Mas todos os esforços são em vão. O Zodíaco continua a se comunicar com as autoridades por meio de cartas ameaçadoras e cartões comemorativos macabros enviados à polícia. A última carta que se acredita ter sido escrita por ele é datada de 29 de janeiro de 1974. Nela, após elogiar o filme O Exorcista, considerada por ele como a melhor comédia satírica dos últimos tempos, o autor conclui com um símbolo diferente do habitual. Esse símbolo era o da cruz e o círculo, que nunca foi desvendado por especialistas. Nessa carta também é feita uma pontuação do seu jogo macabro. I igual a 37, SFPD igual a 0, ou seja, Zodíaco 37, Polícia 0. Após essa carta, outras são enviadas aos jornais, mas todas elas foram consideradas como obras de farsantes. Todo esse jogo perturbador gerou inúmeros suspeitos. Alguns investigadores, ao longo dos anos, apontaram para dois potenciais: Arthur Leigh Allen e Rick Marshall. Arthur Leigh Allen chama a atenção da polícia desde 1966, após o assassinato de Cherry Joe Bates. Existem muitas coincidências que o tornam um suspeito em potencial, como por exemplo, no dia seguinte ao assassinato de Cherry, estranhamente ele não foi trabalhar. Ele possuía uma máquina de escrever da marca Royal, e as duas cartas que reivindicaram o assassinato do Zodíaco são escritas com uma Royal. Arthur possui um relógio da marca Zodiac, cujo logotipo é um círculo com uma cruz. O tamanho do calçado dele também corresponde às impressões encontradas na cena do crime. Em 1991, foram apreendidas armas e munições com Arthur. Elas eram semelhantes às usadas em alguns assassinatos. Uma faca e balas Winchester Western Super X. Ainda em 1991, foram encontrados em sua casa projetos para a construção de uma bomba e um catálogo de explosivos que podem ser adquiridos pela internet. Arthur Leigh Allen contratou o advogado Melvin Belli para defendê-lo, o mesmo advogado que teria recebido uma carta do Zodíaco. Em outra carta datada de 1969, o Zodíaco havia escrito a frase "busy work", uma forma que os professores do ensino médio da época se referiam a um método para manter as crianças ocupadas e em silêncio. Arthur era professor de uma escola primária. Além dessas coincidências perturbadoras, há também os depoimentos de alguns amigos do homem. Um deles, Don Chaney, disse à polícia que Arthur Lee confidenciou que gostaria de matar casais aleatoriamente e, em seguida, desafiar a polícia enviando cartas detalhando os crimes e assinando-as com o símbolo do seu relógio. Outro amigo de Arthur, chamado Philip, relatou à polícia que o homem sempre falava em caçar outros seres humanos, pois eles seriam mais difíceis de matar do que os animais. A mesma mensagem estava contida no criptograma que o Zodíaco enviou aos editores de 3 jornais. Philip também costumava emprestar seu carro para Arthur, um Corvair, e o mesmo carro é referido por Mike, que sobreviveu à ação do assassino em 4 de julho de 1969. Mas as coincidências ainda são muitas. No entanto, apesar de 3 buscas domiciliares, que foram feitas no dia 14 de setembro de 1972, 14 de fevereiro de 1991 e 28 de agosto de 1992, 2 dias após a morte de Arthur, a enorme quantidade de pistas
e uma condenação por crimes sexuais, o Departamento de Polícia de Valejo não indiciou Arthur Lake Allen, pois nenhuma prova concreta no seu envolvimento nos crimes foi encontrada. Em outubro de 2002, o DNA do professor foi comparado ao obtido em cartas e material biológico encontrados nos locais dos crimes, mas os resultados foram negativos. Pistas e estranhas coincidências levaram a polícia até Rick Marshall. Também, neste caso, existem inúmeras suspeitas. Uma dessas suspeitas é que a semelhança física de Rick era bastante parecida com os relatos e o retrato falado do Zodíaco. Uma segunda suspeita é que ele morava na região de Riverside, na época do assassinato de Cheri Jo Bates. Em 1969, Rick morava em São Francisco, na Scott Street, bem próximo à área onde o taxista Paul Stine foi morto. O Rick também possuía uma máquina de escrever da marca Royal. Ele tinha resmas de papel idênticas às utilizadas nas cartas enviadas pelo serial killer. Rick também costumava usar uma caneta e lápis do mesmo tipo, utilizadas para escrever as cartas enviadas pelo Zodíaco. Sua caligrafia, de acordo com os especialistas, também tinham muitas características em comum com a do assassino. Ele tinha até um carro muito parecido com o descrito por um dos sobreviventes do Zodíaco. Rick também conhecia métodos de construção de diagramas elétricos, muito semelhantes aos criptogramas criados pelo próprio Zodíaco. Ele sabia costurar, e no assassinato de Cecilia Ann Shepard e Brian Calvin Hartnell, o Zodíaco usava um capuz feito à mão. O homem trabalhava em uma rádio chamada KITM. Essas 4 letras lembram os símbolos incluídos no final da última carta enviada pelo serial killer. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada a ponto de levar Rick Marshall a julgamento. O assassino do Zodíaco teve uma influência significativa sobre o clima intelectual e artístico americano. Não apenas a literatura, o cinema e a televisão se inspiraram em sua história, mas também uma nova ciência chamada zodiologia. Ela tornou-se parte da pesquisa científica não acadêmica em todos os estados americanos. O desafio do assassino do Zodíaco à polícia e o fato dele nunca ter sido capturado aumentaram sua fama, permitindo que viciados em mitos e lendas urbanas entrassem no caso com cartas ou declarações falsas. Os mais recentes desses casos, em ordem cronológica, são de Danny Kaufman e Deborah Pérez, que em 2008 e 2009, respectivamente, alegaram serem filhos do serial killer. Dennis Kaufman tentou provar que seu padrasto, Jack Terrence, seria o assassino. Para isso, mostrou alguns objetos: uma faca ainda manchada de sangue e um terno preto feito de um saco com o símbolo do Zodíaco. A polícia decidiu realizar testes de DNA, mas descobriu que o corpo do pseudo-assassino havia sido cremado. Mais tarde, descobriram também que o sangue na faca era de origem animal, de uma galinha. Deborah Pérez também afirmou que seu pai, Guy Ward Hendrickson, que morreu em 1983, aos 68 anos, era de fato o assassino do Zodíaco. E ela afirmou isso usando apenas um par de óculos como prova. Ao mesmo tempo, ela afirmou não só que era a autora involuntária de algumas cartas falsas, mas que seu pai a levou consigo em pelo menos 2 assassinatos. Após as declarações de Pérez, a polícia descobriu que a mulher já havia confessado em outras ocasiões que era filha legítima de John Kennedy e certa vez alegou ser a neta de Jack, o Estripador. Em 2004, o caso do Zodíaco foi arquivado como inconclusivo pelo Departamento de Polícia de São Francisco. Recentemente, um grupo de decifradores de códigos amadores resolveu uma mensagem enviada pelo assassino há 51 anos atrás. A mensagem codificada, que ficou conhecida como Criptograma 340, por apresentar 340 caracteres, foi enviada ao jornal São Francisco Chronicle em 1969 e nunca havia sido resolvido até as primeiras semanas do ano 2020. A mensagem dizia o seguinte: espero que você esteja se divertindo muito ao tentar me pegar. Não fui eu no programa de TV, o que traz um ponto sobre mim. Não estou com medo da câmara de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora
tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. A história da investigação do assassino do Zodíaco foi contada no filme Zodíaco, de 2007, dirigido por David Fincher e estrelado por Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. A trama mostra inclusive as tentativas frustradas da polícia de tentar quebrar os códigos criados pelo assassino. Segundo os especialistas, o filme retrata apenas 37% da realidade do caso. Sem dúvida, a fixação homicida, somada ao prazer de desafiar as autoridades em um delírio de onipotência, ajudou a moldar um indivíduo terrivelmente perigoso, enquanto ao fato de o assassino do Zodíaco nunca ter um nome e um rosto, contribuiu para criar um mito talvez maior do que realmente ele fosse. Um assassino em série perfeito. Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial. E para quem gostou, saiba que nós faremos outros futuramente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.